Sejam bem-vindos ao Podcast Power. O tema de hoje será reciclagem. Então apertem o cinto e vamos nessa! A sociedade deve viver em harmonia com a natureza e não às suas custas. Pensando assim, o objetivo da educação ambiental é desenvolver nas pessoas a consciência dos problemas ambientais e estimulá-las a tentar buscar soluções para estes problemas. A reciclagem, ela é o processo, da transformação do resíduo sólido, que no caso não seria aproveitado, com as mudanças em seus estados, e de modo que ele acaba atribuindo características ao resíduo para que ele se torne novamente matéria-prima ou até mesmo um produto, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nos anos 70 do século passado, questões ambientais começavam a preocupar muita gente, se iniciando então o conceito dos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir na questão do consumo, comprando apenas o que fosse necessário e produtos que tivessem maior durabilidade. Reutilizar, usar um produto mais de uma vez, seja ele para outro ou para o mesmo fim. Por exemplo, os potes de vidro. Eles podem servir para armazenar diferentes tipos de coisas. Reciclar. Nem todo material é reciclável, mas o papel, plástico, vidro e o metal, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, o que vai fazer com que a nossa extração de matéria-prima da natureza diminua. Mas, com o passar do tempo, foi necessária a colaboração de mais 2 R's: recusar e repensar. Recusar os produtos fabricados sem respeitar a natureza, ou que de certa forma prejudicassem o nosso meio ambiente. E repensar, pois é preciso sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis, ações para um mundo melhor. Desde que o mundo é mundo, o lixo existe, isto é evidente. Os nômades, eles já descartavam os restos dos animais que eles caçavam. E à medida em que o homem foi ficando mais civilizado e o tempo foi passando, a quantidade de lixo produzida por ele também. Na escola, o docente deve ter cautela com as atividades propostas, pois uma atividade como o dia da reciclagem de papéis, por exemplo, pode ocasionar um grande desperdício desnecessário, partindo de um relato onde um pai de aluno, que é figura importante no jornal local, levou ao colégio centenas de jornais inteiros publicados exatamente naquele dia, fazendo com que a boa ideia role ralo abaixo. Uma sugestão é que após o conteúdo de reciclagem em sala de aula, e no caso a sua importância exposta aos alunos, é de incentivá-los a montar uma horta com produtos recicláveis, onde eles vão colocar a mão na massa, vão ver que os produtos que eles trouxeram é de matéria que eles podem reutilizar, e acabar disponibilizando em sala de aula para eles iniciarem um projeto, ou até mesmo solicitar para que eles tragam esses materiais que eles acham interessante, que eles acham que pode ser reutilizado. É de extrema importância desenvolver essa atividade prática com as crianças, para que elas tirem a ideia abstrata da cabeça e consigam entender melhor a partir do concreto, transformando e reutilizando essas matérias-primas. Os materiais disponibilizados, eles podem ser diversos, pois é interessante que eles escolham o que querem utilizar, como garrafas PETs, potes de manteiga, ou de sorvete e afins. É a hora de deixar a criatividade dos pequenos trabalharem. E esse foi o nosso podcast Power sobre educação ambiental com o tema reciclagem. Espero que tenham gostado e aproveitado as nossas propostas pedagógicas em sala de aula.